Existe uma diferença silenciosa entre as pessoas que são constantemente desrespeitadas e aquelas que parecem impor presença sem levantar a voz. E, quase sempre, essa diferença está em um hábito que ninguém percebe no começo: a necessidade de explicar tudo. Explicar por que ficou em silêncio. Explicar por que se afastou. Explicar por que disse não. Explicar demais sentimentos, decisões, limites e até dores pessoais. Parece maturidade, parece transparência, mas, em muitos casos, isso apenas entrega aos outros o controle da situação. Porque quanto mais uma pessoa sente necessidade de justificar quem é o tempo inteiro, mais ela transmite a sensação de que precisa da aprovação de alguém para existir em paz. E o mais curioso é que a maioria só percebe isso depois de anos sendo ignorada, manipulada emocionalmente ou tratada como alguém fácil de convencer. Talvez você já tenha sentido isso. Você fala demais tentando evitar conflitos, mas acaba sendo mal interpretado. Tenta explicar suas intenções, e mesmo assim as pessoas distorcem tudo. Tenta ser compreensivo, mas percebe que quase ninguém faz o mesmo por você. Então fica a pergunta: por que algumas pessoas conseguem tanto respeito apenas ficando em silêncio na hora certa? Neste vídeo, você vai entender a psicologia por trás disso. Vai descobrir por que o excesso de explicação enfraquece sua imagem sem que você perceba, como o silêncio altera a dinâmica social ao seu favor e por que pessoas emocionalmente fortes raramente sentem necessidade de convencer alguém de quem elas são. Porque existe um tipo de poder que nasce no momento em que você para de tentar ser entendido por todo mundo. E quando você entende isso, a forma como as pessoas passam a olhar para você muda completamente. Antes de continuar, comenta uma única palavra que descreve como você está se sentindo agora. Sem pensar muito, apenas a primeira que vier à mente. Pode ser cansado, confuso, sozinho ou qualquer outra. Isso parece simples, mas revela mais sobre sua mente do que muita gente imagina. E se durante o vídeo você perceber que essas reflexões fazem sentido para a sua vida, deixe o like e se inscreva no canal. Porque os próximos minutos podem mudar a forma como você enxerga as pessoas e a si mesmo. Tem uma cena que acontece todos os dias com milhões de pessoas, mas quase ninguém percebe o que realmente está por trás dela. Alguém manda uma mensagem dizendo: "Foi mal pela demora, eu estava corrido, meu dia foi uma loucura, aconteceu isso, depois aquilo", e talvez você faça exatamente isso. Talvez sem perceber. Porque parece educação, parece consideração, parece maturidade emocional. Só que existe uma coisa silenciosa acontecendo por trás desse comportamento: a necessidade de evitar qualquer chance de julgamento. E quando alguém vive tentando evitar julgamento o tempo inteiro, começa a entrar num modo invisível de submissão emocional. É como se a pessoa estivesse sempre pedindo autorização para ser compreendida. O problema é que a maioria não aprende isso em livros, aprende sentindo. Sentindo o peso de conversas onde explicou demais e ainda saiu como errado. Sentindo o desconforto de tentar mostrar boas intenções e mesmo assim ser mal interpretado. E isso vai cansando, porque chega uma hora em que parece que você está o tempo inteiro defendendo sua própria existência em pequenas situações do cotidiano. E o mais curioso é que muita gente nem percebe de onde vem esse hábito. Às vezes começou lá atrás, em ambientes onde qualquer erro virava motivo de crítica. Lugares onde ficar em silêncio parecia perigoso, então explicar tudo virou uma forma de proteção. A mente aprende rápido essas coisas. Ela percebe padrões. Se justificar evita conflito. Explicar demais reduz tensão. Então, sem perceber, a pessoa cresce acreditando que precisa deixar tudo claro para ser aceita. Só que a vida adulta muda as regras do jogo. Porque no mundo real, quem tenta explicar demais quase sempre entrega mais fragilidade do que sinceridade. E isso aparece em detalhes pequenos. Na risada nervosa depois de dizer não. No áudio de 3 minutos tentando resolver algo simples. Na necessidade de corrigir imediatamente qualquer mal-entendido. Enquanto isso, pessoas emocionalmente fortes fazem algo completamente diferente. Elas entendem que nem toda percepção precisa ser controlada. Nem toda crítica merece defesa. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. E aqui entra uma coisa que incomoda muita gente quando percebe pela primeira vez. Algumas pessoas já entenderam que o excesso de explicação dá aos outros um mapa completo das suas inseguranças. Repara nisso. Quando alguém explica demais, geralmente revela junto o medo que está tentando esconder. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer frio. Medo de decepcionar. Medo de perder alguém.
E quando uma pessoa percebe que você tem medo de perder a aprovação dela, a dinâmica muda sem você notar. Talvez seja por isso que algumas relações começam equilibradas, e do nada, uma pessoa parece assumir mais controle emocional que a outra. Não porque fala mais alto, não porque é mais inteligente, mas porque aprendeu a suportar o desconforto de não se explicar o tempo inteiro. E isso cria uma presença diferente. Uma presença que não implora para ser entendida, que não corre atrás desesperadamente para ajustar a própria imagem. Porque existe um tipo de força silenciosa que nasce quando você percebe que maturidade não é convencer todo mundo sobre quem você é. É conseguir permanecer inteiro mesmo quando alguém escolhe interpretar você da maneira errada. Existe uma coisa que quase ninguém admite em voz alta. O silêncio certo mexe mais com a mente das pessoas do que uma discussão inteira. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Aquela situação em que você esperava uma reação enorme de alguém, mas a pessoa apenas olhou, ficou quieta e seguiu normalmente, sem justificar, sem correr atrás, sem transformar aquilo num espetáculo emocional. Na hora, alguma coisa estranha acontece dentro da gente, porque o cérebro humano foi treinado para buscar respostas. Quando elas não vêm, a mente começa a preencher os espaços sozinha. E é exatamente aí que nasce o peso psicológico do silêncio. Não daquele silêncio frio ou arrogante, mas daquele silêncio consciente, de quem não sente necessidade de se explicar a cada 5 minutos para manter o próprio valor. Pensa em quantas vezes você já perdeu horas tentando resolver algo que a outra pessoa provavelmente nem estava pensando mais. Releu mensagens, imaginou tons de voz, tentou descobrir onde errou. Enquanto isso, a outra pessoa talvez só estivesse vivendo normalmente. Isso acontece porque a mente odeia sensação de dúvida. Ela prefere uma verdade dolorosa do que um vazio sem resposta. E algumas pessoas aprenderam, mesmo sem estudar psicologia, que quem controla o próprio silêncio geralmente controla também a energia da situação. Repara como certos indivíduos entram em qualquer ambiente sem falar quase nada, e ainda assim parecem ocupar espaço. Não é beleza, não é status, não é sorte, é presença emocional. Elas não tentam convencer ninguém de que são importantes. E justamente por isso despertam curiosidade. Porque hoje em dia quase todo mundo entrega tudo rápido demais. Opiniões rápidas, emoções rápidas, intimidade rápida. Então, quando alguém sabe guardar partes de si, cria algo raro, profundidade. E isso fica ainda mais evidente nas relações. Principalmente nas modernas, onde muita gente mede valor pela velocidade da resposta, pelo tamanho do texto ou pela necessidade constante de validação. Só que existe uma diferença enorme entre comunicação saudável e ansiedade emocional disfarçada de transparência. Tem gente que manda 5 mensagens seguidas porque não suporta a possibilidade de ser mal interpretada. Tem gente que explica o próprio comportamento antes mesmo de ser questionada. E, sem perceber, acaba vivendo num estado constante de alerta emocional, como se precisasse manter todo mundo confortável o tempo inteiro para não perder conexão. Só que quanto mais uma pessoa faz isso, mais vai abandonando uma coisa essencial, o próprio centro emocional. Talvez por isso tantas pessoas estejam cansadas socialmente hoje. Não cansadas apenas de conversar, mas cansadas de performar versões aceitáveis de si mesmas o tempo inteiro. Porque, no fundo, existe um medo silencioso guiando muita gente. E se eu parar de explicar e ninguém ficar? Só que é justamente aí que acontece a virada mais importante. Quando alguém entende que nem toda distância precisa ser combatida. Nem todo desconforto precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda percepção errada merece uma defesa emocional. E, aos poucos, uma mudança estranha começa a acontecer. As pessoas passam a observar mais você, a respeitar mais suas pausas, a perceber sua presença de outro jeito. Porque o silêncio, quando vem de alguém emocionalmente inteiro, não transmite fraqueza. Transmite autocontrole. E poucas coisas mexem tanto com a mente humana quanto alguém que consegue permanecer calmo sem precisar provar nada para ninguém. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, da rotina ou da falta de dinheiro. Vem de tentar ser entendido o tempo inteiro. E quem já passou por isso reconhece na hora. É aquele desgaste silencioso de revisar mentalmente conversas antigas antes de dormir. De pensar, talvez eu devesse ter explicado melhor. De sentir culpa por ter sido direto demais ou por ter sido gentil demais. Aos poucos, a pessoa começa a viver como se estivesse sempre administrando a percepção dos outros.
Como se cada atitude precisasse vir acompanhada de um relatório emocional explicando intenções, motivos e sentimentos. E o mais pesado nisso tudo é que quase ninguém percebe quando começa. Porque no início parece empatia, parece maturidade, parece cuidado, mas depois de um tempo vira prisão mental. Tem gente que não consegue simplesmente dizer não. Precisa criar contexto, justificar, aliviar o impacto, quase pedir desculpas por ter limite. E isso vai drenando a energia emocional da pessoa em pequenas doses diárias. Um pouco numa conversa, um pouco numa relação, um pouco numa amizade onde ela sente que precisa estar sempre disponível para não parecer fria. Até que chega uma hora em que a mente entra em exaustão social. Não porque odeia pessoas, mas porque cansou de negociar a própria paz para manter a aprovação. E talvez uma das frases mais perigosas que alguém pode carregar na vida seja: só preciso explicar direito que vão me entender. Porque isso parte da ideia de que todo conflito nasce da falta de clareza. Só que não nasce. Às vezes, nasce da falta de interesse do outro em compreender você. E quando essa ficha cai, dói. Porque a pessoa percebe quantas vezes se desmontou emocionalmente tentando salvar relações que já estavam decididas do outro lado. Quantas vezes insistiu em conversas onde já não existia escuta, apenas julgamento. E o mais estranho é que, enquanto ela tentava explicar cada detalhe do que sentia, acabava perdendo algo muito maior, a própria naturalidade. Começa a medir palavras demais, pensar demais, filtrar demais. Como alguém que desaprendeu a existir sem medo de interpretação. Só que tem um momento específico em que tudo muda. E normalmente esse momento não chega numa grande discussão. Chega no silêncio. Naquele instante em que a pessoa percebe que explicar não garante conexão. Garantir conexão exige reciprocidade. E isso não depende só dela. A partir daí, uma transformação silenciosa começa a acontecer. A pessoa para de correr atrás para consertar toda impressão errada. Para de se desesperar quando alguém se afasta. Para de sentir necessidade de convencer todo mundo sobre o próprio coração. E, curiosamente, é nesse momento que ela começa a parecer mais forte. Porque existe algo muito poderoso em quem consegue dizer apenas o necessário e permanecer em paz mesmo assim. Não é frieza, não é orgulho, é maturidade emocional. É entender que quem realmente quer compreender você presta atenção até no que você não consegue explicar. E quem já decidiu criar uma versão errada sobre você, faria isso até se tivesse acesso aos seus pensamentos mais sinceros. Talvez por isso algumas pessoas mudem completamente depois de certas decepções. Elas não ficam frias da noite para o dia. Elas apenas aprendem, depois de muito desgaste, que nem todo mundo merece acesso total àquilo que existe dentro delas. E quando alguém aprende a preservar a própria energia emocional, começa a perceber uma coisa quase assustadora. O silêncio certo elimina discussões desnecessárias, afasta relações rasas e revela quem realmente se importa em entender você sem precisar de uma apresentação inteira para isso. No fim das contas, talvez o verdadeiro poder nunca tenha estado nas palavras que você usa para convencer alguém, mas na tranquilidade de não precisar convencer ninguém. Porque quanto mais uma pessoa se conhece, menos ela sente necessidade de se explicar o tempo inteiro. Ela entende que nem toda crítica merece resposta. Nem todo afastamento precisa virar perseguição emocional. Nem toda percepção errada precisa ser corrigida imediatamente. E isso muda completamente a forma como o mundo reage a ela. Durante muito tempo, muita gente acredita que será respeitada por ser sempre disponível, compreensiva e transparente o tempo inteiro. Mas a vida mostra outra coisa. Mostra que pessoas emocionalmente fortes não gastam energia tentando controlar cada interpretação dos outros. Elas simplesmente vivem de forma coerente com quem são e deixam que o tempo revele o resto. Porque existe uma diferença enorme entre comunicação e necessidade de validação. E quando alguém finalmente entende isso, começa a falar menos por medo e mais por consciência. Talvez a maior armadilha emocional da vida adulta seja tentar ser entendido por pessoas que nunca tiveram intenção real de compreender você. E o problema é que, nessa tentativa, muita gente acaba se afastando de si mesma. Vai se adaptando tanto para evitar conflitos, julgamentos e rejeições, que um dia percebe que já não sabe mais onde termina a própria essência e onde começa a versão criada para agradar os outros. Só que chega uma hora em que a mente cansa. Cansa de justificar sentimentos. Cansa de explicar silêncios. Cansa de transformar cada limite em um pedido de desculpas. E é exatamente aí que nasce uma força diferente.
silenciosa, quase invisível. A força de quem entende que maturidade emocional não é ter resposta para tudo. É saber permanecer em paz mesmo quando nem todos entendem você. Porque quem realmente se importa tenta compreender até os seus silêncios. Já quem quer distorcer sua imagem, faria isso até se você entregasse o próprio coração nas mãos dessa pessoa. Então talvez, depois desse vídeo, a pergunta mais importante não seja como fazer as pessoas me entenderem melhor. Talvez a pergunta certa seja: por que eu sinto tanta necessidade de ser entendido por todo mundo? Porque no momento em que você para de correr atrás da aprovação constante, algo muda dentro de você. Sua presença muda, seu olhar muda, sua energia muda. E as pessoas percebem isso sem que você precise anunciar. Quanto menos você tenta provar quem é, mais suas atitudes começam a falar por você. Se esse vídeo fez você enxergar algumas pessoas, ou até a si mesmo, de uma forma diferente, deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui a gente conversa sobre os comportamentos humanos que quase ninguém percebe, mas que influenciam completamente a nossa vida emocional, nossos relacionamentos e até a forma como somos tratados pelas pessoas. E eu quero saber uma coisa nos comentários: qual tema psicológico você quer ver no próximo vídeo? Pode ser sobre solidão, manipulação, personalidade, hábitos, silêncio emocional, relacionamentos ou qualquer comportamento humano que você acha que merece ser explorado mais profundamente. E aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo no card agora, porque ele se conecta perfeitamente com o que você acabou de ouvir aqui. Depois disso, entra também na playlist do canal. Tem uma sequência de vídeos feitos para fazer você entender a mente humana de um jeito que dificilmente vai conseguir ignorar depois.